Bem, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Vale em Pauta. Vale em Pauta que está entrevistando muita gente interessante, muita gente da história de registro. E o nosso convidado hoje, o William vai falar mais sobre ele agora, que é uma pessoa que tem uma atividade imensa, é uma pessoa que é político, escritor, foi funcionário público. Bom, vamos lá, William. Quem é o nosso convidado de hoje? É isso aí, doutor. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, um grande podcast, com certeza. Obrigado aí, Hildo, pelos trabalhos técnicos. E hoje nós estamos recebendo Laureano dos Santos. Ele que é formado em letras, ex-vereador, né? Foi presidente da Câmara Municipal. Estava até anotando aqui. Foi vereador na seguinte oportunidade, 72 a 76 e 77 a 82, tá? Ele é poeta, escritor, né? E espírita. Mas, antes de qualquer coisa, vou falar uma curiosidade aqui que me marcou quando eu o visitei em sua casa para adquirir alguns livros seus. Laureano nasceu em 1944, exatamente no ano em que Registro se emancipou politicamente. Então quer dizer que, se Registro fosse uma pessoa, seria exatamente uma pessoa da idade de Laureano. Seja bem-vindo, Laureano, e fala um pouquinho sobre nascer junto com Registro praticamente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Dr. Cristiano, amigo de longa data, o Williams, o carinho muito grande. Eu fui trabalhador na eletricidade, trabalhei com seu avô. Isso. Ele num trabalho na instalação elétrica do Hotel Regis. Perfeito. Um dia ele me procurou e me chamou para trabalhar com ele. E eu fiz e acabei fazendo a instalação do prédio todo. Sabia dessa, doutor? Então, a gente lembra muito bem dele com carinho, porque era um momento que eu tive que abandonar o meu emprego, o meu trabalho, porque eles me transferiram de grupo e eu tinha que parar de estudar. Eu estava na 4ª série ginasial. Eu simplesmente fui ao escritório e pedi demissão. O senhor Katsumi Omuro, no dia seguinte, me encontrou e falou: Laureano, você pediu demissão? Sim, pedi. Laureano, você vai sair sem direito a nada. Eu falei: não, seu Katsumi, eu estou saindo para amparar o meu direito, que é defender o meu direito de estudar. Aí ele passou a mão no bolso e tirou 400 cruzeiros. Falei assim: Laureano, toma esse dinheiro para você. Ele não contou quanto tinha. Eu que fui contar depois, tinha 400 cruzeiros da época. E isso foi em 69. Aí eu comecei a trabalhar como autônomo de eletricidade. Mas se me permite, não sei quanto tempo teria que fazer essa... à vontade. Se me permite, eu gostaria de falar do Laureano menino, Laureano leal, fiel às suas raízes. Eu nasci na zona rural, me criei. Até anotei aqui, viu, Laureano, que você começou na roça e também passou pela construção civil, mas fique à vontade para desenvolver seu raciocínio. Tudo bem. Então, quando eu estava no grupo escolar Pascoal Greco, que foi onde eu fiz o primário, eu tinha uma teima com um companheiro, porque eu não conseguia ser o primeiro da classe. Eu era sempre o segundo. Ele tirava 100 em tudo, eu não tirava 100 em tudo. Mas eu fui o orador escolhido como orador da turma no primeiro, no primário. Então, eu digo, pelo menos nisso eu ganhei dele, né? Opa, que maravilha. Então, tem essas coisas que marcam a nossa vida. É um bom duelo, né? Que marcam a nossa vida. E no dia seguinte, nós fomos à escola para retirar os nossos cadernos. Aí a esposa do meu professor, professor Armando Albuquerque de Oliveira, ela chegou para mim e falou: Laureano, você tem que continuar estudando. Eu disse: professora, eu a partir de amanhã já sou caboclo novamente. Então a ideia que eu tinha de ser caboclo. E na verdade, no ano seguinte, eu fui trabalhar na roça, de empregado da minha prima. Está com 101 anos. E aí, esse foi o meu primeiro emprego. Depois eu colhi chá, eu trabalhei em fabricação de chá. Aos 14 anos eu fui trabalhar de servente de pedreiro.
mais tarde fui eletricista, depois eu fiz admissão ao ginásio, fiz o colegial e finalmente eu fiz realmente o curso, né, de letras. Então essa é a minha vida escolar. Quer dizer que toda a sua habilidade com palavras e escrita, que é uma forma poética muito bonita, diga-se de passagem, vem toda da sua formação acadêmica de letras, então, né? De letras. Foi pensado propositalmente. No terceiro ano, quarto ano de escola, né, 10, 11 anos, nas efemérides lá, pátrios, eu era escolhido para 2 ou 3 poemas para recitar ali na frente. Então eu gostava disso. E eu gostava de ficar lendo aquelas letras de música sertaneja no luar, né? Porque no sítio você não tem luz, então eu ia no terreiro ficar lendo aquilo ali. Eu gostava disso. E na minha vida, eu estava trabalhando, né, como eletricista. A gente ia para o trabalho, eu formulava discurso na mente. Enquanto a gente caminhava, eu pensava no tema e começava a fazer discurso mental. Então, acho que eu era meio obcecado por isso. Como foi a entrada na política? Então, e daí, eu fui aluno do professor José Joaquim Dias da Silva, na admissão ao ginásio. E tempo depois, ele foi à minha casa me convidar para fazer política. E eu me filiei, a época era a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Eu não tinha essa ideologia política, na verdade, porque na política para mim era o Wilder José de Souza, o resto era adversário. Aí entrei com ele e no ano seguinte, naquele mesmo ano, houve a eleição do diretório. Eles me chamaram: Laureano, você vai ser o secretário. Digo, eu não sei nada de secretaria. Não, nós te ajudamos. Então, o professor José Joaquim, o professor Elias Correia de Toledo me deram todo esse apoio e eu fui o secretário do partido. Na primeira convenção, ele chega para mim e fala assim: você vai presidir a convenção. Digo, meu Deus do céu, caboclo. Aí, quantos anos, Laureano? Eu tinha acho que uns 25 anos por aí. Para um rapaz de 20 e poucos anos, treme na base, naturalmente, né? E para o caipirão, né? Daí eu tinha à minha frente os adversários: Guido Matusola, professor José Mendes, João Camilo Neto, o José Dias da Silva, o Ponce, todos cobra da política de registro. Aí chegou o observador eleitoral, que eu não vou contar o nome aqui, não vou falar o nome, mas ele chegou todo engravatado, tal, sentou ao meu lado e falou assim: o senhor me passa os livros para ler. Eu olhei para ele: doutor, abriu a legislação eleitoral, falei assim: leia isto aqui. Tá, ao observador cabe tão somente observar. Ele leu aquilo, olhou para mim: sim, muito obrigado, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí tranquilizou. Mas então eu fiquei marcado ali. Fui candidato a vereador e fui eleito. Eu não tinha recurso nenhum. 1972. E fui eleito. 6 meses depois, o governador Laudo Natel vinha receber o título de cidadão honorário registrense. Aí, o orador da Câmara, logo um abelhudo que eu não lembro quem, falou assim: vai ser Laureano. Eu falar para o governador: você está louco, vai ser você. Lembrei do doutor Ildefonso, eu peço para ele me escrever um discurso. Só que eu não pedi. O tempo passou. No dia da sessão, o maestro me acordou: Laureano, nós estamos precisando de uma calça branca para a banda, que está faltando. Saímos procurar essa calça branca. Quando eu voltei, estava na hora de tomar o banho, botar o terninho e ir para a sessão, que era em praça pública, onde hoje é a Casa Sul. Tinha umas 5.000 pessoas. Eu era o orador. Olha só. Digo, o que eu vou falar? Tá. Terminou o discurso. O senhor João Batista de Oliveira Filho, que para mim foi o maior orador que essa região teve,
chegou para mim e falou assim: meus parabéns, excelente discurso. Eu me enchi de vento. Mas uma semana depois, o assessor do governador, lá o Natel, o senhor Mauriti, veio a registro procurar aquele vereador magrinho que fez o discurso, que ele queria receber no palácio. Então, dias desse, o Manuel Chicaoca me disse o seguinte, disse assim para um grupo que nós estávamos reunidos, assim: passei a admirar o Laureano no discurso que ele fez na sessão de entrega de título lá do Natel. Então marcou muito para mim isso aí. O Laudo Natel tinha um carinho especial pelo Vale, né? Tinha. Ele registro, ele gostava, tinha muitos amigos aqui. E vinha todo ano para a Fundação Bradesco, você lembra? Todos os anos ele vinha, dia 13 de agosto ele estava Eu sempre ia almoçar com ele convidava um pessoal, o Silas, um pessoal. Era realmente uma pessoa que gostava muito do Vale. E foi muito bom para o Vale. Muito bom. Aí continua, como é que foi? Aí você, presidente da Câmara... daí em 77, né, nós assumimos e eu fui eleito presidente da Câmara, com um voto em branco, que foi o voto do vereador Ernesto Calazans, que nós não nos falávamos, as questões políticas. E eu assumi a presidência e me dirigi a ele. Falei: nobre vereador Ernesto Calazans, a partir de agora nós passamos a nos falar. E Vossa Excelência terá o mesmo acesso dos demais vereadores. Então, o senhor tem toda a minha atenção como vereador. E acabamos uma malquerência ali, certo? Fui presidente durante os 2 anos. Eu tive, à época, eu ganhei uma bolsa de estudo do curso de administração municipal em São Paulo. Era um curso de 1 ano que eles fizeram em 4 meses, período integral, porque vieram 10 estrangeiros, né, latino-americano. Então, para com certeza economizar a despesa, eles transformaram o curso de 1 ano em 4 meses e eu fui contemplado com uma bolsa. Então, aí passou, a vida é assim. Maravilha. Laureano, eu queria voltar um pouquinho para falar do Wildo José de Souza, né? Para a nova geração, é a famosa Rua da Ronda, que hoje lá tem um Mercadão, né? É aquela avenida que tem homenagem ao Wildo José de Souza e, diga-se de passagem, muito merecido. Laureano, quando o Wilde faleceu, né? Os anais contam que foi motivo de infarte. O senhor tinha acabado de completar 15 anos. Ele faleceu em outubro mesmo o senhor completou 15. O que fez o senhor ter alguma afinidade, gostar do Wildo José de Souza? Porque inclusive o senhor registrou em livro, né? O Sonhos de Águia, lançado em 2004, o senhor fala sobre o Wildo José de Souza. O que te levou até essa afinidade tão grande com esse político? Aos 8 anos de idade, dos 8 ou 9 anos, eu discutia política com meus colegas de escola. Meu pai era, a gente chamava vildista, que era Vilde e Jonas, os jonistas e os vildistas. Meu pai era vildista. Então, uma noite, começo de noite, parou perto da nossa casa um jipe chamando o Nho Antônio, que era o meu pai. E era o Wildo José de Souza. Olha só. Assim, eu vim convidar o senhor para ser candidato a vereador comigo. Para um garoto de 8 anos? Mas o meu pai, então, mas eu não posso, não tenho condição, tal. Mas eu quero que o senhor seja candidato. E veio e fez a inscrição do meu pai, mas meu pai não fez campanha, ele adoeceu, não teve condição de fazer campanha, então não teve, acho que teve mínimo de votos, e mesmo assim, então, mas eu passei a ser Wilde. E depois a visão que ele teve como prefeito era diferenciado, certo? E então isso marcou muito. E a esposa dele, Maria Salete Alvarenga Freire de Souza. Então, quando fala em Clária Janota de Souza, ela foi esposa do Wildo José de Souza, mas não foi primeira-dama. Não sei se você sabe a história. Sei, porque eu já li seu livro. Já li, já li essa passagem. Então, a professora
que era a esposa do Hilde, ela foi diretora do Pascoal Greco. Então, tinha mais esses lances. A minha irmã trabalhou com ela. Então, eu tinha toda essa ligação com o Hilde. E por isso que eu marquei a minha vida política, eu pautei nessas ideias. Maravilha. Certo. A infância do senhor foi durante a década de 50 em Registro, né? O senhor conta ali que morava num local um pouco mais afastado do que era considerado o centro da cidade, né? Que hoje é o nosso centro histórico. O que te marcou naquela década de 50? Como é que era Registro da década de 50? Então, olha só, eu conheci a cidade de Registro aos 11 anos de idade. Depois de 11 anos? Depois de 11 anos, teve a graça de... eu morava a 12... Taquarussu. Taquarussu ali já ainda era Carapiranga, já divisa Taquarussu ali. E meus pais me trouxeram para Registro, então eu conheci. A cidade de Registro começava onde hoje é a Praça Dr. Benedito Martins Barbosa, que não é Praça Joia. Dr. Benedito, médico popularmente aqui. como Joia, mas... Então começava ali, era um espaço largo, terra, né? Rua de terra. Tinha uns cordões de um lado para o outro e umas lâmpadas penduradas no meio. Então você olhava e tal. À noite... Ia até o rio. Hein? Ia até o rio. Ia até o rio. E à noite acendia, né? Ligava o motor, às 10 horas apagava tudo. Então você tinha que ter um lampião querosene, porque às 10 horas acabava. Ligava às 7 da noite até às 10 horas. E terminava às 10 horas, certo. E, inclusive, onde foi a Câmara Municipal, que eu mais tarde fui presidente, ali o local era chamado Casa da Força. Ali que tinha máquina que dava gerava energia. Era Gersonenápolis, não? Hein? Gersonenápolis? Não, ali qual que era a rua? Gersonenápolis. Na descida do Bradesco ali. Na descida do Bradesco. Tá. E na Rua da Banda, né? Então era assim. E da cidade na Vila Fátima era uma estrada. Só tinha um cemitério na beira da estrada e tal. Então... devia ter uns 15 mil habitantes. Talvez quase isso. Porque na primeira eleição, já em 72, o Colégio Eleitoral de Registro era 6 mil votos. Olha só. Em 6 mil votos, considerar-se-ia 14, 15 mil habitantes ali. Né? Então foi isto. Que maravilha. Eu sei que aos 15 anos e meio, eu deixei lá o sítio, já não estava, eu estava morando em acampamento mesmo, eu trabalhava na empresa do Rubens Paiva, né? E eu vim para Registro, aluguei uma casinha e vim morar sozinho. Então, à noite fazia meu jantar, de manhã fazia marmita e ia trabalhar. E mais tarde meus pais vieram embora, venderam o sítio e tal. Então a vida começou ali, uma nova vida, né? Tá certo. Me conta uma coisa, quando é que você começou a escrever? Eu penso que eu comecei a escrever ali no ano 69, por aí, algumas coisinhas e tal. E depois fui acentuando, mais nos anos 70 mesmo. Então o meu primeiro livro de poemas tem poemas de 70, 72. Quantos livros ao todo? 53. Maravilha. 53 livros? São 43 de poemas, 44 de poemas. Os demais, eu não publicarei esses livros, eu faço encadernação como esses aí, né? Mas eu tenho alguns que eu gostaria ainda de publicar, não sei, depende. Que é Como Eu Penso, que são textos. Não é um livro propriamente político nem religioso, eu trato de vários assuntos. Então, todas as searas de Laureano dos tudo Santos. que me vem na cabeça, que escrevo, então está nesse livro. É um livro de 200 e poucas páginas. Que maravilha. Mas nesse sentido. Tem outros, aí já voltado à doutrina, que eu tenho um livro de 73 sonetos,
comentando versículos do Evangelho, certo? Então, na ideia espírita, tá? Até vale a pena, como está, né? Vai para o ar, está no ar, ou estamos no ar, como queiramos. A ideia que se tem do Espiritismo que não é uma doutrina cristã. E eu quero dizer que a doutrina espírita é eminentemente cristã, certo? Ela não tem mistura de judaísmo ou de qualquer outro segmento, tá? Então, é claro que não, penso que não é oportunidade de tratar deste assunto, mas a doutrina espírita, ela é eminentemente cristã. Laureano, como é que é a sua rotina para escrever? Uma curiosidade, você escreve de manhã, à noite, quando dá vontade, como é que funciona? Porque muitas obras você fez. Quando dá vontade. Quando dá vontade. Às vezes eu vou deitar, me vem uma ideia, eu volto e anoto. É a famosa inspiração. Anoto. E às vezes já aconteceu de eu escrever mentalmente, né? É bom escrever mentalmente. Um poema, um soneto, que eu gosto de escrever mais sonetos, e decoro aquilo na cama. No dia seguinte eu não lembro nem a primeira palavra. Então agora... Não vai correr o risco. Eu quando venho algo que eu acho interessante, eu escrevo o primeiro verso só. E vou dormir. No dia seguinte os demais estão na mente. Certo. Então é bem assim. Alguns livros, seu Laureano, são bem conhecidos, né? Como por exemplo o de 1985, Passos Incertos, no qual quem fez a capa foi meu amigo Cesari. Né, uma belíssima capa, diga-se de passagem, né? Para quem tiver curioso, lá na Biblioteca Municipal tem. Aí eu descobri que vários amigos têm, mas aonde eu consegui emprestado foi lá e foi de uma rara felicidade. Sonhos de Águia também foi um livro que, para quem estuda a parte política de registro, é um livro que eu considero obrigatório, porque tem passagens ali que são singulares, né? Tem muita coisa da vida de Laureano, mas a vida dele é envolto também a política. Você tem uma ligação, né, extraordinária com a política. E tem esse livro aqui, né, no qual eu tive conhecimento. Vou chegar aqui, Rildão. Depois você dá um talento aí. Que é O Ribeira. Tá? Ok, bonita capa. Que ele começou a ser escrito em 2019, certo, Laureano? Certo. Mas hoje eu tive a informação que, né, devagarzinho que ele vai se divulgando. Eu acho que ainda tem a pretensão dele ser lançado, certo? Como é que está a situação dessa obra? Olha, eu não tenho o projeto do lançamento, da publicação, não. Até porque, como é um livro mais regional, eu sempre faço para oferecer a algumas pessoas, e não tenho projeto. Que hoje eu penso assim, tudo que eu escrever hoje para publicar será voltado mais à doutrina mesmo, tá? E isso é um pouco da história de Registro. Como você falou, nós nascemos juntos, né? Registro, e eu nasci um mês antes de Registro, tá? Exatamente. E eu amo isso aqui. Eu saí candidato a prefeito algumas vezes porque eu tinha um projeto para Registro. Eu me preparei para ser prefeito. Então, muitas coisas que o prefeito Samuel realizou depois estava na minha mente. Eu não sei se sabe, mas a primeira verba para aquele ginásio Mário Covas foi o que consegui, com Caio Pompeu de Toledo, que era meu amigo. Olha só. Certo? Que foi secretário de Esporte e Turismo. Esse era meu amigo. Então, eu tinha projetos. Eu pedi para um arquiteto na época, que era o Jamir, filho da dona Marfisa, não sei se irmão da Joanice, para ele me projetar registro para o futuro. Então, onde hoje é Xangri-Lá, onde hoje é o Jardim São Paulo, isso tudo foi desenhado no mapa em 1988. Olha só. Certo? Que a gente apelidou do Mapão. Era o projeto de registro, mas de forma organizada. Hoje você sai em registro, você tem o sufoco, né, no seu termo técnico para isso, do trânsito em registro. Você precisaria ter algo para desafogar isso.
Então tinha essas ideias. Mas, e além disso, a primeira ideia de curso integral é do meu programa de 82, que eu tinha ideia de fazer um projeto piloto de período integral para crianças carentes, que o foco seria na Vila Nova, e com tanto a área de ensino como oficinas, esporte. Então as crianças passariam o dia todo na escola, e ao invés de deixar o jovem com 14, 15, 16 anos e treinar a usar droga, eles ficariam na escola aprendendo algum ofício. Então era um plano nosso. Esse plano redundou no AME, que quem fundou o AME foi eu e Gilberto Kugler. A ideia, o nome de AME foi eu que criei, certo? Então nós tivemos no AME de 89 a 92 e depois nos afastamos. Mas ali foi um projeto inspirado no meu projeto de governo. Bom, nesses anos todos, Laureano, que você participou ativamente, você foi da Academia também de Letras de Eldorado, não foi? Fui. Está meio parada, infelizmente, né? Ela morreu, na verdade morreu com J. Mendes, né? Com João Albano Mendes. E porque ele, acho que mais tarde ele cansou, ficou meio paralisado até que ele faleceu, e a academia hoje não existe mais na prática, né? Como é que você vê a vida cultural do Vale do Ribeira de Registro? Eu ando um tanto afastado desse meio, e de vez em quando eu sou chamado para alguma escola para falar sobre leitura, sobre literatura, mas hoje, depois da pandemia, tudo é diferente, né? Mas eu vejo assim, falta investimento na cultura, falta interesse político na cultura. Eu fui assessor do secretário de Cultura no Vale do Ribeira por 1 ano e pouco. Eu ligava na prefeitura, falei: escuta, eu estou aqui representando a secretaria, vocês querem conversar sobre tal? Sim. Vocês pagam dupla sertaneja para vir cantar? Não, então não queremos. Então é assim, ainda assim a cultura se prende em fazer alguns shows. E sabe, uma dupla sertaneja, uma dupla qualquer, uma coisa para trazer, não é... Esse dinheiro dá para se usar mais utilmente em muita coisa. Então, dizer, não pode trazer. Eu acho que antes de você trazer uma dupla caríssima, você pode levantar duplas regionais que são boas e valorizar essa gente. Então, um dos meus projetos era transformar a Praça Beira Rio na Praça da Cultura. Construir lá uma concha acústica e fazer um calendário. O dia da música sertaneja, o dia do rock, o dia tal, o dia das religiões. Certo? Se quer fazer um culto ecumênico, quer fazer um culto da sua igreja, ou o que seja. Eu estou falando isso até porque a doutrina espírita não faz culto em praça pública, mas dando esse direito aos segmentos sociais para que se manifestem. Então eles teriam todo aquele espaço. E aquela semente ali árvore, símbolo de registro, Gracuí. É Gracuí, não é Guaracuí, certo? Então eu tinha ideia de pegar aquele símbolo lá e levar para aquela plataforma que está sobre o rio e iluminar aquilo. Então quem chega lá no Ouro Verde, ele vê. Já vê. É uma boa ideia. Foco. Então você criar uma atração ali. E hoje a gente acha que foi bem feito, já digo, o trabalho no KKK, que tem havido enchentes e não tem atingido. Então, mas era um plano que a gente tinha. Maravilha. Bom, Laureano, eu preciso entrar em alguns temas aqui.
que são polêmicos também, né? Uhum. Você, enquanto legislador, era um opositor declarado do ex-prefeito José de Carvalho, no qual quero ressaltar aqui duas partes da história que me chamam muito a atenção. Ainda ontem, na minha folga, domingo, eu estava lendo a Tribuna de Santos, né? Já existia naquela época a Tribuna do Ribeira, mas, dado a importância da matéria, era circulado por lá, no qual, enquanto o senhor vereador, foi ateado fogo na Câmara Municipal, né? E a matéria diz que era um possível ataque político, no qual um documento poderia estar em sua gaveta. O senhor lembra bem desse ocorrido? Como é que foi essa situação? Em se tratando de Câmara, eu lembro bem de tudo. Eu posso dizer que fui um vereador ativo. Eu, sem vaidade, mas o vereador Fernando Acegalva, que foi um grande vereador, numa reunião nossa de ex-presidentes de Câmara, ele disse para todos nós que estão presentes: Laureano dos Santos foi o melhor vereador que o Registro já teve. Eu estou falando isso no ar porque são palavras do Fernando Acegalva, não é palavra Aspas do Laureano. dele. Então, porque eu levei muito a sério o meu mandato. Eu fui convidado para roubar. E essa foi a razão da briga. Eu não fui eleito para roubar. Eu fui eleito para legislar. Tanto é que eu fui eleito no dia da posse, no primeiro mandato. Eu já tinha na cabeça o regimento interno da Câmara e a lei orgânica. Eu fiz um discurso citando artigos da lei orgânica e regimento interno. Ao término, alguns colegas disseram: de onde você trouxe isso? Eu falei: eu sou vereador. Estudou. Eu tenho que conhecer a lei orgânica e o regimento interno. Mais tarde, eu lembro, citando o Fernando Acegalva, eu fiz um parecer num projeto. Ele levantou e falou o seguinte, palavras do Fernando, abro aspas, né? Eu tenho a honra de ser contemporâneo do ilustre vereador Laureano dos Santos. Na hora de votar, ele votou contra. Falei: você elogia o meu parecer e vota contra? Falei: não, eu estou elogiando o seu parecer, mas eu tinha que votar contra. E muitas vezes eu levantava assim, o prefeito, e adjetivava o prefeito. Não vou colocar aqui os adjetivos, mas o projeto é bom, eu voto a favor. Porque ser oposição não é ser contra. Ser oposição é corrigir erros. Então, quando vai um projeto, uma propositura qualquer, você tem que conhecer, analisar, para dar o seu parecer com consciência. Exatamente. Então, esse caso, é claro que eu blefava. Eu não ia deixar uma denúncia contra um prefeito na gaveta vulnerável de uma Câmara Municipal. E nem tinha, eu só tinha consciência da ocorrência, das ocorrências, que não eram umas, eram várias. Naquela época a Câmara era onde, Laureano? Era ali na esquina da Meraldo Previd com a rua... Gerson de Nápoles, né? Gerson de Nápoles. Gerson de Nápoles. Era ali naquela esquina. Naquela esquina. Ah, correto, correto. Era ali. Correto. Um outro momento que ficou muito marcado e vários registrenses lembram é que no início dos anos 80, vou citar aqui talvez 81, 82, J. Pinto te convidou para estar lá na Rádio Regional, na época aquela AM 1140, no qual o senhor ficou horas ali debatendo sobre críticas duras, né, do executivo na época que estava sobre o governo do José de Carvalho e aquela probabilidade de que Dona Elza de Carvalho sairia candidata e eles forjaram, vou falar forjaram, né, porque é assim que a imprensa tratava, um possível divórcio que deu até Fantástico da Rede Globo. Foi isso mesmo, Laureano? Você ficou horas ali falando e com muita audiência rolando naquele momento. Na verdade a entrevista foi feita pelo seu Múcio. Foi pelo Múcio? Pelo Múcio. Era uma entrevista de acho que 40 minutos ou 1 hora e ela durou 2 horas e pouco. A audiência fez com que prorrogasse. 2 horas e pouco. E, inclusive ele falava isso mesmo, vamos prorrogar e tal. Então, no processo do divórcio, o meu discurso sobre o divórcio está nesse livro também. Eu guardei, está aí. E a TV Globo veio me entrevistar.
E Foi essa matéria do Fantástico? Não? foi, Tá, veio me entrevistar. Ela veio registro para me entrevistar. certo. Então eu fiz a denúncia e ficou. Depois o doutor Cristiano que defendeu a mulher, ele que me derrotou, né? Então, mas a ideia não era. Ó, o Rildo tá ali com os porque a olhos ideia- arregalados. Porque aí vem todo um processo. Eles divorciaram, claro, forjaram o divórcio. E tanto é que ela declarou, depois do divórcio, ela falou assim que não abandonaria o marido de jeito nenhum. Pra repórter da Globo. Para repórter da Globo. Exato. Tal. Mas eu respeitei a dona Elza como pessoa. Ela tinha um carisma, certo? Então eu estava falando quando fui nomeado diretor regional do governo, eu mesmo não nos falando, eu fui ao gabinete, me apresentei como diretor, me colocando à disposição para atender naquilo que fosse necessário. E ela foi uma prefeita que foi muito ativa e muito presente nas reuniões, porque o meu cargo era de coordenador das reuniões dos prefeitos também. Então era o CAI e o CAN. Eu coordenava as reuniões dos diretores regionais e dos prefeitos, quando faziam a reunião, a gente chamava. Maravilha. Deixa. Pois não. E ela foi muito presente nisso. Eu queria só registrar um detalhe importante, que o senhor, pelo que consta, o senhor lançou a primeira semente do que foi a UVEVAR, União dos Legisladores do Vale do Ribeira, né? Eu fui o idealizador da UVEVAR na época, foi em 1977. Então eu chamei alguns vereadores e falei da importância da gente formar um grupo, uma instituição que fosse para reunir os vereadores e fazer reivindicações. Então, alguns vereadores da região vieram, depois fomos implementando a ideia, e no dia 30 de julho de 77, nós fundamos a UVEVAR. Eu fundei e não fui presidente. Enquanto eu trabalhava para fazer a agremiação, eu recebi, na época, apoio do diretório, do Escritório Regional do Interior, certo? Que me auxiliaram na feitura do estatuto. E, enquanto eu trabalhava isso, já tinha um vereador da região que estava trabalhando para ser o presidente da instituição que a gente ia criar. E nem ele sabia o que era. E no dia, me taxaram de comunista. E, na época, o governo Maluf. Então um comunista não podia assumir a UVEVAR, que senão eles tirariam a Sudelpa da região. E assim me derrotaram. Os vereadores vieram, eu tive 70 e tantos votos, eu tive 30 votos, 33, acho que o outro teve 50 votos. Então, todos os esquemas, isso tudo vale para a política. Havia gozação, as sátiras do jornal, o Cesari com a charge dele, dizer que eu fiz a festa pro outro comemorar. Então era assim. Então, Laureano, nesses anos, o que te deu mais prazer? O que você sentiu realizado? O que deu mais prazer, se eu podia falar aqui, foi de ter recebido a oportunidade de falar em nome de um povo. Então é muito bom você receber uma autorização para falar em nome de um segmento. Então, muitas coisas nesse sentido. A política traz coisas tristes, mas traz coisas alegres. Eu sempre falei, a política não traz inimizade. A política revela quem não é amigo. Eu fiz política há muito tempo. O professor Zé Mendes, prefeito, eu fui oposição também ao professor Zé Mendes. Às vezes eu fazia um pronunciamento na Câmara e chegava o prefeito, o Laureano falou assim, falou, então vai ver que ele deve ter razão. Ele era isso. O Zé Mendes era muito bom. Ele era isso. Certa feita, queria registrar o diretório e eu era o presidente do diretório e tinha erro no registro, lá no documento, eu recusei. Ao final da tarde, chegou lá
umas 10 pessoas, eu estava sozinho. Eu digo, nossa, eu vou me bater aqui. Aí ele na frente, queria saber por que eu não tinha aceito a chapa. Eu falei, prefeito, porque está errado. Eu não aceito coisas erradas. Mas o que está errado? É isto, tal, tal, tal. Aí ele... então não dá mais tempo. Porque já tinha passado do horário, né? Exatamente como agora. Então, eu falei para ele, mostrei o erro. Eu falei, era 6 e tanto, e a gente podia receber até às 18 horas. Eu falei, prefeito, está faltando 5 minutos, já era mais ou menos 18h15. Está faltando 5 minutos para 18 horas. Se o senhor me entregar até às 18 horas isso corrigido, eu recebo. Ele olhou para os caras, vamos embora, vamos embora. Daí, antes das 8 horas, estava lá e eu recebi. Perdi por 3 votos a convenção. Certo? De 600 votos. Perdi por 3 votos, porque anularam 3 votos, daria empate. Seria histórico. Sei. É isso. Maravilha. Laureano, eu sei que quando você ingressou na política, foi pelo Arena, que hoje, como o senhor já falou, na época não tinha aquela clareza de espectro político, né? Hoje entendemos que o Arena daquela época poderia ser hoje um de direita, né? Contra um MDB, que eram os únicos partidos, né? Um MDB mais de centro. O senhor passou também pelo PSDB, por outros partidos, como depois foi para o MDB, e se eu não me engano, progressista também. Então... Aí eu só queria concluir a pergunta, juntando tudo isso, hoje, dá para se dizer que Laureano tem um espectro político definido ou não? Olha, eu já falei que entrei pela Arena, fui até a extinção dos partidos, depois vem o Partido Popular, que eu vi o manifesto do partido, me interessei, e coincidentemente naqueles dias vieram a registro o Caio Luiz de Carvalho, acho que o doutor Cristiano chegou a conhecer, que foi ministro da Cultura, alguma coisa. Ele veio a registro, com um japonês que eu não lembro o nome, me convidar para fundar o Partido Popular. Eu abri minha valizinha marrom, que eu andava com ela, peguei o manifesto e mostrei para ele. Digo, olha, eu estou estudando para fundar esse partido. Ele falou, eu não acredito. É verdade. Eu fui o Laureano. Ele não me conhecia, nem eu conhecia. Eu vou marcar uma ida sua para falar com o Dr. Olavo Setúbal. E fui. Eu cheguei à sala do Dr. Olavo Setúbal. Ele olhou para mim e falou assim, Laureano, você não pode fundar o Partido Popular. Por quê? Você é o único político nesse estado que tem que ser fisiológico. E o Maluf persegue. Isso porque eles relataram a ele a minha casa, o meu estado econômico, minha situação econômica, com toda certeza. Ele não falaria de outro jeito. Aí eu falei, doutor Olavo, eu quero dizer ao senhor, porque eu era funcionário público, eu quero dizer ao senhor que eu estou falando com o presidente do Banco Itaú. Se o senhor me falasse, venha que eu te dou um emprego no banco, o seu Maluf te perseguir, eu não viria. Como o senhor está me falando dessa forma, eu vou fundar por minha conta o Partido Popular no registro. Ele me cumprimentou e eu vim embora. Foi naquele dia que eu conheci Cláudio Lembo e conheci Caio Pompeu de Toledo, que veio ser meu amigo. Certo? Então, e mais tarde fundamos o Partido Popular, que houve a incorporação, que eu chamaria de incorporação, né? Nessa incorporação já fiz uma declaração que eu seria uma facção dentro do PMDB. E fui. Mais tarde, por razões políticas também, nós acompanhamos a turma do Montoro, certo? E fundamos o PSDB. E aí, por questões também internas, a gente acabou saindo.
Olhando assim... Agora, a minha posição, esquerda, direita, eu sempre coloquei nos meus discursos, os extremos caminham à beira do abismo. Então hoje eu prefiro ser de centro. Eu ia falar isso aí. Principalmente, olhando todo esse discurso. Principalmente centro espírita. Certo. Bom, Laureano, você tocou num ponto que eu queria chegar agora. Você falou bastante da tua vida política, da tua infância. Eu queria ver como é que você se envolveu com o espiritismo. Eu nasci espírita. Os meus pais já eram. Já eram espíritas? Já. Mas eu me empolguei com o espiritismo com uma palestra que eu assisti de um professor chamado Juarez de Moura, que foi presidente daquele hospital de Itapira mais tarde. Sim. Ele fez uma preleção no centro que eu estava assistindo. Naquele dia eu pensei, um dia ainda vou ser expositor espírita. Aí eu fui estudar. Eu voltei para a escola, fiz admissão ao ginásio, fiz toda essa trajetória, pensando em um dia ser orador espírita. E não cheguei ao ponto que eu gostaria, até porque cada um tem sua capacidade e seus limites. Mas é isso que me leva ao espiritismo, porque na doutrina espírita você aprende sobre o livre-arbítrio, a liberdade de expressão, a sua posição, você não está subordinado a ninguém. O espiritismo não tem hierarquia sacerdotal, não tem nada de sincretismo, de culto exterior, nada. Ela é uma doutrina filosófica, científica, com consequência moral. Então, por isso, eu me dou muito bem na doutrina espírita. E você é ativo no espiritismo no Vale do Ribeira? Eu tenho uma participação hoje fora da região também. Eu tenho sido convidado para palestra na região de Prudente, na região de Araçatuba. No ano passado, em 10 dias, eu fiz 11 palestras na região de Araçatuba. Então, lá da região de Prudente, toda aquela cidade por ali já estive. Também da região de Araçatuba. Na Baixada Santista, agora toda aquela cidade eu já tenho participação. Então, e no Vale do Ribeira. Né? E total de livros, você escreveu quantos nessa área? Nós estou com 8 livros escritos. 8. 6 publicados e 2 no prelo. Talvez eu publique ainda. William. Bom, fazer minha última pergunta aqui para a gente encerrar, que é o seguinte, pega um pouquinho dessa ponta aí. Quando o Laureano dos Santos estiver no processo do túmulo ao berço, se ele puder escolher voltar a ser registrense, ele volta? Se eu puder, eu voltarei. Com muito gosto. É a pergunta então, que... Jesus falava que há muitas moradas na casa do meu pai. Isso, quando ele fala muitas moradas, ele não está falando lá no céu tem várias casinhas. Ele está falando do universo. Agora a ciência está chegando ao ponto que a doutrina espírita vem falando há 167 anos. Dessas muitas moradas. Tá? Inclusive estão detectando um planeta muito semelhante ao planeta Terra. Não sei se já... É o que eles chamam de exoplaneta, né? E eu não tenho dúvidas disso. Então, de repente, eu falei sobre isso esses dias até. Eu quero voltar para casar com fulana, quero voltar para isso, quero voltar para tal. De repente, quando se apaga aqui, abre o outro horizonte. Tá? Agora eu vou conhecer outros lugares. Com seus ônus e bônus. Tudo dentro dos limites. Certo? Você não ultrapassa a sua esfera moral, mental, vibracional. Você chega aqui, daqui para baixo. Certo? Então, a hierarquia social é mais ou menos semelhante com a hierarquia espiritual. Só que lá não é entre ricos e pobres, entre titulados e não titulados. É pela conduta moral. Certo? Aquele que tem mais moral ascende voos mais altos. William. Correto. Vamos lá. Bom, agradecer ao Laureano, né, antes das considerações finais dele, agradecer ao Dr. Cristiano, que para mim é uma lenda, graças a Deus viva, né, que a gente pode absorver tanta coisa positiva. Agradecer ao Rildo, se ele quiser dar aquele tchauzinho. É hora de dar tchau, Rildão. É hora de dar tchau.
Apareça aí, senão o pessoal fica reclamando, cadê o Rildo? Cadê o Rildo? E é isso aí, gente. Lembrando para se inscrever, compartilhar e sempre, toda semana, a gente está trazendo aqui um papo legal. Doutor. Eu quero aproveitar, foi um prazer falar com o Laureano, que eu conheço há muitos e muitos anos. Precisaria de muitas horas, né, doutor, para a gente Laureano conseguir. É uma pessoa que eu admiro, falo do público, admiro, porque é uma pessoa que teve uma retidão muito grande sempre, o que é raro hoje em dia. E é uma pessoa de um caráter maravilhoso. Laureano, que eu tenho orgulho de dizer que sou amigo dele. Laureano, microfones do nosso podcast para você. Muito obrigado. Doutor Cristiano, eu posso lhe dizer que se fosse para fazer o meu gosto, estaria sempre aqui. Mas eu sei das suas ocupações e conheço meus limites. Mas o senhor é uma pessoa que eu admiro muito e respeito. Sempre recebi essa atenção. Então, agora mesmo na publicação deste livro, eu falei, não vou perturbá-lo, mas até porque eu estou com dificuldade para subir escada. Até que vim e aqui bem, é tragédia, são 3 andares. Quem trabalha aqui na regional, na 99, perdão, já está fazendo o treinamento para chegar ao céu. Mas aqui a evolução é isso, degrau por degrau. Mas eu quero agradecer. Eu falei para o Williams, eu não sei por que estão me chamando, o que eu tenho a oferecer. Muita coisa. Mas estão me dando a oportunidade de reativar na minha mente aqui, na minha alma, essa chama política, tá, que se acende quando você começa a falar. E por mais que a gente esteja no meu recanto, quietinho, sempre vai alguém lá pedir uma informação, me escreve um texto, e então a gente está nessa atividade e eu agradeço do imo da alma essa oportunidade. Muito obrigado.